Olá, turmas do quinto ano, preparados para mais uma aula de geografia? Vamos lá? Hoje reapresentaremos o conteúdo Dinâmica Populacional Brasileira. Dentro deste contexto, falaremos sobre as mulheres chefes de família, o envelhecimento da população brasileira, os direitos da mulher e os direitos do idoso. Vamos lá aprender um pouco mais sobre esse assunto? Vem comigo. Mulheres chefes de família. De acordo com o IBGE, em 2018, cerca de 51,7% da população brasileira era composta por mulheres. Então vejam, a população brasileira hoje é aproximadamente 211 milhões de habitantes. Então, destes, mais da metade é representada por mulheres. E homens corresponde a 48,3%, conforme vocês estão vendo nesta parte laranja do gráfico. Mulheres chefes de família. Atualmente, as mulheres participam de todos os setores econômicos. Elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram empresas, governam países e ocupam muitas outras funções. Mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e pelos cuidados com os filhos. No ano de 2000, por exemplo, de cada 100 famílias, 22 tinha a mulher como principal responsável pela renda familiar. Já em 2015, esse número aumentou para 41 famílias assistidas pela mulher financeiramente. Então, recentemente, essas responsabilidades, faltou um S, aumentou. Muitas mulheres passaram a ser também as principais responsáveis pelo sustento financeiro das famílias. Mais um S, faltando. Então, multifunções versus direitos. Como vocês já ouviram nos textos anteriores, a mulher, ela realiza muitas funções. São muitas as atribuições da mulher na sociedade. Então, ela conquistou muitos direitos e nós iremos entender um pouco mais adiante. E esses direitos conquistados sobrecarregou a mulher, porque ela continuou fazendo as coisas que ela já fazia e ainda continua fazendo até hoje, né? E também os direitos conquistados, como o caso de estudar, trabalhar, que não podia antigamente, ela faz também essas funções. Então, a mulher hoje, ela é esposa, ela tem a maternidade, engravida e tem filhos, ela cuida da casa, da alimentação, da roupa, ela estuda, ela trabalha e ela faz parte de uma igreja. Então, a mulher, hoje em dia, ela é muito, muito, muito importante para a sociedade, mas ela está muito sobrecarregada de tarefas, de funções, de afazeres. Os direitos da mulher. Então, veja, aqui nós temos quatro acontecimentos marcos na história das conquistas desses direitos, né? O primeiro deles foi conquistado em 1879, né? Que antes disso, até aqui, né, a mulher ainda não votava. Aliás, a mulher ainda não estudava o nível superior. Ela estudava apenas o ensino menor, né? Ela aprendia a ler, aprendia a escrever, mas ela não podia avançar, né? O ensino superior era só para homens. Então, a partir desta data, ela passou a ter esse direito garantido, né? Ela não podia frequentar o ensino superior até 1879. Depois disso, ela passou a ter esse direito. Outro direito também muito importante, ele foi adquirido em 1930. Então, aí elas passaram a ter o direito de votar, porque até esse ano só quem votava eram os homens.
No ano de 1988, a Constituição Federal do Brasil estabeleceu a igualdade. Primeiro vamos entender o que é a Constituição, né? Essa Constituição, ela é a lei suprema de um país. É um livro composto por leis. Dentro dele está todos os direitos do cidadão e os deveres também, né? Ele é completo, né? Ele é soberano, ele é supremo. Então, tudo que acontece está dentro dele. Então, se digamos que a gente às vezes é vítima de alguma injustiça, de algum preconceito, então a gente vai neste livro da Constituição Federal e a gente analisa se o que é que a gente vai fazer, porque ali está todas as orientações, todas as leis, os pareceres, artigos, incisos, está tudo organizado e é lá que a gente procura, que a gente encontra a resposta quando a gente é vítima de algo desse tipo, discriminação, de alguma injustiça, certo? Então, esse livro, essa Constituição, ela favorece, ela também é chamada de Constituição Cidadã, porque ela é para o bem de todos. Então, a mulher, ela conquistou essa igualdade. Neste ano de 1988, essa Constituição passou a partir daí, a mulher passou a ter a igualdade com relação ao homem. Ela poderia fazer as mesmas coisas que o homem faz, exercer qualquer função no campo do trabalho. Ela passou a ter essa igualdade, direitos iguais. E ela passou também a ser mais respeitada. Embora a gente saiba que existe ainda preconceito, que ela ainda precisa lutar muito, até pela questão de salários, né? A gente encontra muitas vezes a mulher e o homem exercendo a mesma função, sendo que o homem ganha mais por ser homem. Então, isso ainda precisa ser conquistado. Em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha. Essa lei é outra lei de proteção à mulher que sofre violência doméstica. Então, quem se sentir curioso, pesquise sobre todos esses direitos da mulher que vocês irão encontrar na internet. Algo a mais sobre eles. Vamos falar agora sobre o envelhecimento da população brasileira. Em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Estes dados eles mostram que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. Então, os 7,5 milhões de novos idosos que ganhamos entre 2012 até 2019 representam um aumento de 29,5% neste grupo etário. Então, o que é que significa? Que os idosos estão vivendo mais, graças a Deus, né? Que eles estão vivendo mais, que aumentou a expectativa de vida do brasileiro, que ele está tendo uma melhor qualidade de vida, por isso que esse grupo, né, etário de idosos aumentou de 29,5%. Isso é um aumento bastante significativo. Vamos entender melhor neste texto aqui. Ó. A divisão populacional de um determinado local, conforme a faixa etária, ocorre dessa forma. Jovens é do nascimento até os 19 anos de idade. São considerados jovens até 19 anos. Adultos, correspondente à população que possui entre 20 e 59 anos de idade. Então, esses adultos são eles os responsáveis por segurar, por manter a economia do país avançando, né? Porque é nessa faixa etária que está em pleno vigor, trabalhando ativamente, né? Aí o idoso, ou a melhor idade, são as pessoas que apresentam 60 anos de idade ou mais. Essa é a idade da experiência, é a idade da sabedoria. Então, vejam este gráfico. Em 1991, era 7% de idosos apenas, né?
de adulto 48%, de jovens 45%. Já em 2015, observou que houve uma mudança. Os idosos de 14 foi para, aliás, de 7 de 91 foi para 14 de 2015, né? Ou seja, houve um aumento de 100% aí, olha só, de 7 foi para 14%. Já os adultos também aumentou, de 48 foi para 56%. E os jovens diminuiu, então houve uma diminuição no número de jovens e um aumento no número de idosos. Aumentou também um pouquinho adultos. Falaremos agora sobre os direitos do idoso no Brasil. Com o objetivo de proteger os idosos, foram criadas leis que garantem a estes mais dignidade, respeito e melhores condições de vida. Em outras sociedades, a exemplo da China e Japão, os mais velhos são considerados sábios e são tratados com muita reverência e vivem com dignidade, pois são pessoas que têm muito conhecimento de vida e sobre o mundo. Então, que coisa linda, né? Uma sociedade onde o idoso ele é respeitado. Então, hoje em dia, na nossa sociedade a gente percebe que os idosos eles sofrem um pouco de discriminação e violência doméstica e que isso não deveria acontecer. Eles já passaram, já foram jovens, já foram adultos, já trabalharam muito. Então é chegado o momento dele ser valorizado, dele ser reverenciado. Eles trazem consigo muita experiência de vida. Então, essa questão da terceira idade ela deve ser revista por todos nós. Nós devemos valorizar mais os idosos nas nossas famílias e na nossa sociedade. Então, os direitos do idoso no Brasil, né? Com a Constituição de 1888, né? Ela instituiu, né, princípios e garantias como benefício mensal, que é a aposentadoria, transporte urbano gratuito, entre outros benefícios desta melhor idade. Em 1994 foi criado a Política Nacional do Idoso e mostrou-se também insuficiente em garantir a proteção do idoso. Então, percebeu-se que essa política ela não funcionou muito bem. Então, em 2003, foi promulgado o Estatuto do Idoso, regulamenta os direitos da Constituição de 88. Então, com este livro, que é o Estatuto do Idoso, nele está toda a garantia que o idoso necessita para viver com mais dignidade. Então, esse estatuto foi resultado da Constituição de 88 e nela foi feito exclusivamente para o idoso. Então, quem não conhecer a cartilha do idoso, procure na internet. Se você tem um idoso que é vítima de violência na sua casa, na sua família, diga para ele ou para a família que ele tem os direitos dele garantidos por lei. Aí, gente, atualmente, né, em pleno século XXI, apesar dos direitos garantidos, né, esses idosos, eles são vítimas e sofrem muito preconceito e maus tratos. Isso a gente assiste, né, nas mídias por aí, mostra quanto o idoso, ele ainda sofre tanto preconceito como maus tratos. Então, mas isso não deveria acontecer, né, eles deveriam ser vistos como uma pessoa experiente, sábia, cheia de conhecimento e cheia de informações para partilhar entre famílias, pais, irmãos, netos e assim por diante. Bem, gente, nossa aula se aproxima do fim, Agora nós iremos conversar com vocês sobre algo muito importante, que é procurando os alunos que ainda não entregaram atividades. Então, tanto a professora Aniele, Cristiane e Margarete, em seus registros, percebemos que alguns alunos estão em débito, né? Encontramos um déficit de atividades devolvidas. Então, a gente zela muito pelo desempenho de vocês, pelo aprendizado,
E a gente pede que vocês cumpram direitinho com o cronograma que a escola organizou. E se tiver dúvida, nós estamos à inteira disposição. Entre em contato conosco, certo? A gente vai ter prazer em atendê-los. Então, é isto que esperamos de vocês. A atividade da semana será postada no grupo, do nosso grupo de pais e mestre. E a nossa aula chegou ao fim. Tenham todos excelente estudo, excelente aprendizado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.